nós decidimos construir um barco. E antes que você diga que a gente ficou louco, a gente decidiu conversar com uma pessoa que conhece muito sobre o assunto. Você já deve ter ouvido falar nos projetos Multishine, Samoa, Kiribati. Todos eles são projetos da B&G Yacht Design, mais conhecido aqui no Brasil como os projetos do Cabinho. Roberto Barros, né, o Cabinho, que construiu barco, desenhou barco e foi navegar. E a gente decidiu conversar com um dos projetistas da empresa, o Luiz Manuel Pinho, para tirar todas as dúvidas e ainda contar aqui para vocês qual projeto a gente decidiu construir. Bem-vindos a bordo! Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente! Vem! Quando a gente fala em construir ou projetar um veleiro, aqui no Brasil uma das maiores referências é o Roberto Barros, mais conhecido como Cabinho, né? Você já deve ter ouvido falar nele. Pois é, o nome do escritório do Cabinho, juntamente com Luiz Gouveia, é B&G Yacht Design e atualmente eles têm sede lá na Austrália. Nós tivemos o imenso prazer de conversar com Luiz Manuel Pinho, que junto com o Cabinho é projetista e também colaborador da B&G. A minha ligação com o escritório começou quando eu resolvi fazer um segundo barco, porque eu fiz um primeiro barco entre 91 e 96 no Rio, aí onde vocês estão, e nesse barco eu velejei até a Austrália. Eu fiquei mais ou menos 10 anos pelo Pacífico. Era um barco de aço que eu não escolhi, basicamente, né? Ele estava à venda, esse casco. Estava até boiando na Marina da Glória, mas não tinha massa, não tinha nada. Então, eu comprei esse casco super barato, com motor novo, tinha 36 pés, era um Vandestar 36 de aço, cockpit central, e eu comprei isso aí e depois tirei da água e levei lá pro Clube São Cristóvão. Então eu levei o barco para lá e comecei a ter muito contato com o pessoal, mas eu já tinha contato com o Luiz Gouveia e com a Astrid, da faculdade. E eu estava fazendo engenharia metalúrgica e eles naval, e a gente se cruzava por aí. Daí eu resolvi migrar para a Austrália e fui para a Austrália nesse barco, né? E passei 10 anos usando. Quando chegou a hora que eu resolvi que eu tinha que voltar para o Brasil, tinha minha mãe com uma certa idade, eu resolvi que tinha que voltar para o Brasil e vendi esse barco na Austrália. E aí comecei, o que eu vou querer agora? Eu tive muitas ideias durante esses anos todos do que eu queria que um outro barco fosse, né? E uma das coisas que eu queria era calado reduzido, queria que fosse de alumínio. Explicando, eu sou engenheiro metalúrgico, então a minha ligação a toda essa parte dos projetos entrou pelo lado do material. Então, eu comecei a procurar projeto e de repente pensei, por que eu não vou atrás dos meus amigos, que eu conheço tanto? E tem mais uma coisa, eu não escolhi porque eles eram meus amigos, apesar de que isso contou muito, é porque eu encontrei vários barcos do escritório no Pacífico, né? E todo mundo jurava, esse barco é muito bom. Eu peguei a tempestade não sei aonde, o barco se comportou muito bem. Então eu encontrei vários, não foi só um, não. E todos eles juravam pelos barcos. Então isso é bom, é isso que eu vou fazer. E na época houve a coincidência deles lançarem exatamente um barco de 11 metros com quilha retrátil de alumínio, tudo isso aí. O desenho não era exatamente o que eu queria, mas em detalhes, a arquitetura naval era exatamente o que eu queria. Eu comprei esse projeto deles. Que era ainda no estilo antigo, só plantas, né, de papel. E com isso, né, eu resolvi como é que eu vou transformar isso num barco. Mas eu também queria fazer uma certa coisa, eu queria mudar o convés, o cockpit, tudo para coisas que eu achava mais simples, ou que eu achava que tinham que ser como eu queria que fosse, né? E o Luiz Gouveia foi super legal, ele concordou, até me forneceu desenhos de AutoCAD, que não é normal, para eu fazer minhas modificações. Ele olhava tudo, estava de acordo, eu não fazia nada que ele não estivesse de acordo. E com isso eu resolvi modelar em 3D. Modelei em 3D para fazer um kit para cortar tudo. Né? Porque eu falei, como é que eu vou fazer esses papéis aqui virarem um barco? Isso, então eu modelei o barco todo em 3D, o casco já era modelado em 3D pelos programas de arquitetura naval, mas a partir daí eu fiz todo o barco. E isso eu nunca tinha feito, né? Então, assim, o teste foi
vou pegar todo o meu dinheiro, vou comprar alumínio e mandar acordar segundo a modelagem que eu fiz e tem que dar certo. Deu, hein? Então, esse é bom. Esse e muitos outros já depois, né? Já tem muitos barcos. Legal. Mas então esse foi o início, né? E aí, até aí era só o meu barco. Até esse momento era só o meu barco. Mas quando o negócio ficou bom e começou a ter visibilidade, eu falei, por que eu não vou aproveitar esse trabalho enorme que eu fiz? E aí eu conversei com eles, vocês não querem oferecer esse kit? E eles acharam uma boa e a gente tornou isso num projeto. Deu um nome diferente tudo, que era Kiribati 36. Por que esse nome? Porque eu adorei Kiribati, eu fiquei lá bastante tempo, lá naqueles atolls do Pacífico, né, de Kiribati. Então esse foi o primeiro projeto que eu fiz colaboração com eles, logo depois veio o Multicharme 41, e alguém comprou o projeto e queria o kit, aí eu modelei todo, e depois aí foi um atrás do outro, né? Agora já são 11 kits. E aí eu comecei a desenhar também, sempre em colaboração com o Cabinho estava bem ativo nessa época também, e o Papel 32 também é um desenho que eu já fui o gerente de projeto. Eu e o Cabinho, a ideia partiu dos dois, que ele tinha o Pop 25, e a gente falou, vamos fazer um 32 em alumínio. E aí eu fiz isso, e o Luiz Gouveia também participava da equipe, é claro. O Kiribati 36 é um projeto super interessante, com soluções fantásticas, como é o caso da quilha pivotante, que você consegue subir e descer ela, diminuindo o calado do barco e permitindo também com que você se abrigue em locais que barcos com quilha fixa não te permitem. Até você pode encalhar ele, deixar ele paradinho na areia, porque os dois lemes têm o skeg que protegem os lemes, com que faz que o barco fique paradinho em pé. Além disso, ele tem uma visão panorâmica de dentro do barco, praticamente 360 graus. Então, em caso de mau tempo, você pode ir cuidando tudo que está acontecendo do lado de fora, no conforto e na segurança da parte de dentro do barco. Já imaginou projetar e construir um veleiro? Vou confessar para vocês que essa ideia a gente acha fantástica, mas é claro que com isso vem muita responsabilidade. Então é muito importante você trazer pessoas que conhecem e sabem muito sobre esse assunto. E isso já começa no momento de escolha do material que você pretende construir. Todo barco bem feito e desenhado pode ser bom, e todo barco mal projetado e mal feito pode ser ruim, de qualquer material, né? Então não existe, ou melhor, não, existem barcos bons e barcos ruins, né? Em qualquer material. Com o que eu investi naquele barco, eu poderia ter feito o mesmo barco de alumínio praticamente. E na hora que eu precisei vender, a diferença foi grande. Eu acho que eu teria vendido o barco por quase o dobro do preço, se ele fosse de alumínio, o mesmo barco. E outra coisa, mesmo com todo o cuidado que eu tomei, ainda tinha a cada X meses que ficar procurando ponto que tinha corrosão, marcar. A cada 6 meses, no máximo, eu tinha que estar com uma esmerilhadeira, lixadeira para fazer manutenção no aço. Preventiva, né? Para não... E aí, normalmente, a cada lugarzinho terrível. E eu tenho uma notícia para vocês. O nosso bote de apoio que nos leva para a terra naufragou. Pois é, ele já era um bote provisório. A gente já estava planejando, fazendo pesquisas para substituir ele, e ele abandonou de vez e naufragou. Agora a gente teve que realmente definir o que a gente queria. Uma das coisas que a gente queria era realmente o material. A gente não queria mais botes de borracha infláveis por vários motivos. A gente já tinha conversado com pessoas que estão viajando pelo mundo afora, por experiência própria de manutenção deles, que é muito complicada, a cada tanto tempo tem que ser feito. O sol castiga demais eles, então a gente estava pesquisando outras opções, tanto de design como de material, que é algo muito importante de se pensar nessa hora. E no meio de tantas pesquisas, o material que mais nos chamou a atenção e preencheu todas as nossas necessidades foi o alumínio. Então a gente perguntou para o Luiz qual que é o motivo que também ele escolheu, quais são as vantagens da construção em alumínio. Vamos dizer, no meu ponto de vista, vamos dizer, por que eu preferi alumínio? Aí, isso não é generalizando, é porque eu quis alumínio. Primeiro que eu entendo o material, eu sou engenheiro metalurgista, entendo de solda, tudo isso aí era natural para mim escolher um barco de metal. A primeira vez foi aço,
e eu vi que seria melhor de alumínio, aí fui para o alumínio. Eu vou dizer que a relação entre peso e resistência dele é muito boa. Não para os barcos de competição, eu estou falando para barcos de cruzeiro, né? Houve uma época que barcos de competição foi de alumínio, mas durou pouco, até que eles desenvolveram compósitos mais fortes, e aí não tem como competir, eles são mais leves, né? Agora, para barco de cruzeiro, se você hoje fizer uma pesquisa, né, de todos os barcos que estão fazendo essas expedições na Antártica, os barcos novos são todos de alumínio, né? Por quê? Porque ele pode ser feito muito forte, e o peso é menor que o do aço e dá menos manutenção. Eu diria que essas são as principais vantagens. Você pode ter um barco tão forte em aço. Vai ser um pouco mais pesado, para a mesma força ele vai ser mais pesado, o barco de aço. E tem o problema extra da manutenção, né? Da resistência à corrosão. Você vai bater no gelo, ali vai quebrar a pintura, na próxima vez você tem que cuidar daquilo, né? Porque senão você vai ter corrosão. Mesmo para barco de serviço, você vai ver que tem muito barco de alumínio. Barcos de práticos, barco de salvatagem, barcos de serviço, de modo geral, quase todos estão sendo de alumínio. Esse pessoal não joga para perder, certo? Não põe... Se fosse mais barato ou melhor fazer de outro material, eles faziam. E até militares, né? Para ter alta velocidade. Ferry boat para fazer entre Maiorca e Barcelona. Tudo de alumínio, né? Porque ele consegue ser leve, né? Então, essa é uma das vantagens, é o peso e a durabilidade, que ele não é um barco que precisa de manutenção o tempo todo, do ponto de vista de corrosão. Ele pode ficar exposto. É obra muito limpa. Você vê o galpão de quem está construído de alumínio, o negócio está sempre limpo. Tem a poeira de lixadeira quando faz alguma coisa, mas você pega pré-cortado assim, está sempre com um aspecto bom, porque não produz, você não tem que fazer muito desbaste, digamos assim, né? Eu acho interessante falar, assim, dos materiais que você usa normalmente para barco, que você pode fazer um furo, que ele está pronto. Se você fizer um furo no barco de fibra e não isolar, vai entrar água pelo laminado. Se você de madeira, vai entrar água pela madeira. De aço, se fizer um furo, você tem que pintar, porque senão... Então, o alumínio é um material que eu gosto, porque você quer fazer uma alteração, você quer fazer um corte, faz lá e acabou. Não tem problema, você pode deixar do jeito que está. Isso é uma coisa que eu gosto do material. E aí, tá curtindo esse conteúdo? Então aproveita para conhecer o nosso Apoia-se, que lá a gente tem muito mais conteúdo exclusivo e até um grupo onde a gente pode bater um papo, trocar informações, experiências. É super legal. Então a gente está te esperando para fazer parte da tripulação. Todos os barcos podem ter problemas, né? Agora, o alumínio não é nada novo, entendeu? Então aí tem barco de alumínio há 40, 50 anos. É só saber os preceitos básicos, né? Que ele vai ser um material que vai ser confiável, né? Eu já antevendo comentários, as pessoas vão falar, não, mas o alumínio tem isso, tem aquilo. Tem certas coisas que são exageradas, digamos. Existe o fenômeno da eletrólise? Existe. A velocidade e a magnitude dele é que são extremamente exageradas, algumas ordens de grandeza, entendeu? A eletrólise é uma reação química não espontânea e nas embarcações ela geralmente ocorre quando dois metais diferentes estão em contato e entram também em contato com uma atmosfera corrosiva, como é o exemplo da água do mar. Se você juntar um pouco de inox, um pouco de alumínio no seu convés, numa área seca, ou dentro do barco, por exemplo, eu tinha um olhar para subir a quilha dentro do barco, uma anilha de inox enorme. Um olhar soldado de alumínio. Isso pode ficar ali para sempre. Porque se não tiver eletrólito, não tem eletrólise. Entendeu? Então, essa não é contato de um metal com o outro, automaticamente vai criar corrosão. Não, tem que ter várias condições para criar corrosão. Então, isso é uma das coisas. Né? A velocidade da corrosão também é bem menor do que se pensa. Claro, vamos dizer, se botar uma moeda de ouro no fundo e água salgada, vai furar e vai mesmo. Isso é verdade. O barco que for com fundo seco, como todo barco devia ser, ou seja, se tiver água lá, tá errado. A água ou é dentro do tanque ou é fora do barco, né? Sendo seco, o risco é mínimo. Há também formas de, por exemplo, você pintar o fundo por dentro, porque eu nem pintei o meu era mínimo. O meu era só pintado onde ia dar tinta venenosa por fora, né? Não tinha mais pintura e não conversa por causa da temperatura. Porque andar em cima do alumínio sem pintura é bastante quente. Né? Então tinha pintura no convés por causa da temperatura e antiderrapante. E só embaixo da linha d'água por fora. Por dentro ele não tinha pintura nenhuma.
Isso é mais uma economia, né, que você faz com um barco de alumínio. Mas então, quais seriam os pontos negativos? Muita gente vai citar o preço inicial, né? Embora eu acho que para você construir em aço e alumínio a diferença vai ser pequena. Quando você tiver feito, os dois bem feitos, né? Se os dois forem bem feitos, no final você vai ter 15, 20% de diferença, é o que eu acho. A desvantagem é, se você não souber o que está fazendo, ele pode dar errado muito rápido. Se você fizer uma instalação elétrica errada, que vai dar passagem de corrente pelo casco, assim, mas tem que querer errar com vontade, mas se errar bem errado, você pode dissolver uma parte do barco de hoje para amanhã, né? Então, é isso. Essa é a principal desvantagem, mas tem que saber o que está fazendo. Eu reparei que a solda do alumínio, ela reclama logo. Se você tiver algum parâmetro fora, você começa a ver, começa a ficar preto, começa a pipocar, ela não aceita muito erro. Quando você começa a fazer, logo, rapidinho ela vai te dizer que você está com alguma coisa errada, a pressão de gás baixou, ou a corrente está muito alta, alguma coisa assim, ou não está limpo, porque começa a vir uma borra, ele vai te avisar. Você pode ignorar se quiser, mas o material normalmente vai te avisar que as coisas não estão bem. Nós já éramos fãs dos projetos da B&G quando a gente estava nas pesquisas e encontramos o projeto Little Nomad deles. A gente percebeu que era isso que a gente queria. O Little Nomad ele tem 2,30 metros de comprimento e é super versátil, porque você pode usar como meio de propulsão 3 formas. Com um motor de polpa, sendo elétrico ou combustão, você sabe que a gente prefere o elétrico, né? Ou também você pode utilizar os remos, por ser um barco rígido, ele é ótimo para remar. E também ele tem velas, ou seja, ele é um pequeno veleiro que você pode utilizar ele tanto para se divertir, como também para se locomover distâncias um pouquinho maiores que você não está a fim de remar. E isso é algo muito interessante, porque para quem está começando no mundo da vela, não quer ainda investir num barco grande, está aprendendo, você pode investir num barquinho pequeno desses, que serve como um dinghy no futuro, né, como um bote de apoio, mas que naquele momento você pode aprender a velejar com ele tranquilamente, botar em cima do carro, levar para casa, e quando comprar o barco maior, o barco definitivo, você leva ele junto, como um bote de apoio para você. Então ele já é um investimento no futuro. E um fator determinante para a escolha desse projeto também é que ele serve como uma balsa salva-vida. Ele tem 3 compartimentos estanques, com que faz que o barco seja insubmersível. Você pode encher ele de água que ele não vai afundar. Esse não vai naufragar de jeito nenhum. Sendo assim, em momentos de emergência, né, que você precise abandonar a sua embarcação, você pode pular para ele com tudo que é necessário, com água, com comida, com eletrônicos que você pode guardar nesses ambientes estanques. Você pode levar uma vida de cruzeiro até ser resgatado. Eu tinha um Kiribati 36, né? Então, na verdade, eu estava querendo um bote. E comecei a me inspirar num bote que eu vi que servia como balsa, que é um bote que se chama Portland Pudgy. Ele é feito de plástico injetado, né? E eu achei super interessante. E o que acontece? Ele era muito caro e muito pesado. 2 coisas que velejador de cruzeiro não gosta, né? 60 quilos, né? E isso até, mesmo que eu tivesse dinheiro para comprar, estava preocupado com esse peso, né? Não é tanto que o barco não possa carregar, mas como manusear, botar para água e tudo isso aí. Então, na verdade, eu medi o espaço disponível no convés do Kiribati 36 e falei, ok, pode ter 2,30 metros. Eu desenhei um bote com 2,30 metros, com fundo duplo, com compartimentos estanques, que ele fosse insubmersível. E de modo que ele pudesse atuar como balsa. Aí coloquei também vela, tudo, remo, ou seja, ele tem vários modos, né, de se mover, mas o bote era para ser a minha balsa, porque eu confio muito mais num bote que está lá, que é insubmersível, do que uma coisa dentro de uma bolsa toda dobrada lá, que você só vai saber se está boa na hora que for usar, né? De um lado menos trágico, a parte do bote, ele é bom porque você consegue remar. Porque se você tem um inflável, eu já tive infláveis, estragou o motor, por exemplo, quando eu estava na Guiana. Para remar um bote inflável tem que ter força, viu? E eu passei meses fazendo isso. Então, eu queria um bote que eu pudesse remar eficientemente. E aí, os botes rígidos sempre são mais eficientes para remar.
Então eu achava que eu não queria ficar na mão de um motor de polpa. Eu posso ter um motor de polpa, mas se ele quebrar, eu ainda quero poder ser móvel. E tem certos lugares que é difícil, com vento, né? Ou com a correnteza. Nós decidimos fazer o Little Nomad como um teste e também como um aprendizado para quem sabe no futuro a gente construir um Motion Me 3. Então a gente quer te convidar para vir nessa jornada com a gente e mais do que isso, a gente quer te convidar para literalmente embarcar com a gente, porque a BG tá dando 15% de desconto para quem assistir esse vídeo. O desconto é válido até o final do mês, então se você tem interesse em um botinho de apoio, que também seja balsa salva-vidas e que também veleje, então aproveita esse desconto, já garante o seu projeto e quem sabe se você é daqui do Rio de Janeiro a gente pode até construir juntos, que tal? E aí, ficou interessado? Então já fala com a gente ou direto com a BG, a gente vai deixar os dois contatos aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Nós perguntamos pro Luiz o que ele recomendaria para alguém que, assim como nós, está aí no começo de uma trajetória para quem sabe construir um veleiro. Primeiro, visitar o maior número de barcos que você puder. Acredito que isso é independente da construção. Você vai escolher o tipo de barco que serve para você, né? E uma vez que você tenha escolhido, e procurar construtores que estejam próximos de você, que você possa visitar para ver como é que é mesmo, acompanhar, né? Ir lá, conversar, ver ao vivo. Bom, já que falamos de construção, eu diria, eu já fiz 2, não me arrependi. Não é a maneira mais rápida, às vezes não é a maneira mais barata, porque depende do que você quer. Normalmente é uma questão de paixão. O barco não tem parte de lógica e de economia, tem a parte intangível. E eu sempre dei bastante peso para a parte intangível. E não me arrependo. Acho que fiz 2 barcos e encararia mais. Eu dou uma força para quem queira construir, não é? Não digo que é mais barato que encontrar um desses milhares de barcos abandonados por aí, mas pode ser que nesses milhares de barcos abandonados você também tenha muito trabalho. Então, é isso. Luiz, muito obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho da sua enorme experiência. E muito obrigada também à BG Yacht Design, que se mostraram enormes parceiros. A gente está muito ansioso pelo que há por vir na nossa jornada. E você, vem com a gente?